Bate-bola do Derby. Salve galera, bem-vindos a mais um Bate-bola do Derby, um podcast para debater aí questões do Guarani, jogos do Guarani, pré-jogo, pós-jogo, e hoje para debater a derrota da Ponte frente ao líder, né, o Coritiba, um jogo dificílimo, e o empate em casa do Guarani contra o Botafogo. Hoje contamos com a participação muito especial do Felipinho do MacaCast, que aceitou de conversar com a gente. Obrigado, vai agregar bastante o nosso bate-papo, né? E já passo para você, Felipinho, o destaque seu do jogo de ontem contra o Botafogo. O que você achou do jogo? Cara, primeiro de tudo, obrigado pelo convite, é um prazer é meu estar aqui. Cara, o resultado em si, né, a gente perder pro Curitiba lá, ok, cara, ninguém esperava o contrário, né? Curitiba é o líder, né, o time de melhor campanha, a Ponte tá numa draga desgraçada. A gente não esperava coisa diferente. O problema foi como aconteceu, né? O que aconteceu que deixou a gente meio chateado. Deixou o torcedor meio inconformado, né? A Ponte, a gente faz a transmissão, né, no MacaCast, né? E, a meu ver, a Ponte foi até superior ao Curitiba a maior parte do jogo. E acabou perdendo em dois lances cruciais, assim, né? A derrota eu coloco 100% com dor no coração, mas eu coloco 100% nas costas do Ivan. A gente vai falar um pouquinho mais sobre, mas o grande problema para mim foi isso. O que deixa a gente indignado é como aconteceu a derrota, não o fato de perder, porque perder era esperado, né? Sim. Mas o jeito que aconteceu que foi duro. E contamos também, valeu Felipinho, também tá acabando o pano pro Ivan. E também contamos com a participação do nosso amigo Fael, lá do Bugrino. E aí, Fael, o empate do Guarani contra o Botafogo? Salve, Felipinho, salve, Chicão. Cara, foi ruim, né? Acho que foi um gostinho ali, mais a sensação de perder 2 pontos do que conquistar um, principalmente por estar em casa, do jeito também da forma que foi o empate, né? O Guarani foi, vamos dizer, de certa forma, omisso, era um jogo totalmente ganhável ali. Acho que o Botafogo não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é um time bom, é um time que até então, há pouco tempo, estava brigando para ficar entre no Z4. Está se ajeitando, mas não é tudo isso. Acho que vem muito também da escalação das peças e desfalques que o Guarani teve aí para esse jogo e vem tendo, né? Porque o Guarani também, eu tô vendo aqui a escalação, o Guarani bate, que é uma beleza. Se deixar, bate até na mãe, dava cartão para. Índio no time, meu filho? Quer o quê? Não, e ele nem estava jogando. Mas acho que foi isso. Um jogo morno de meio de campo, 2 gols ali em contra-ataque, o Guarani teve um pouquinho mais de bola, mas nada além disso. É isso. Então a gente vai debater também aí o empate do Guarani contra o Botafogo. Então desde já eu peço para vocês, se tiver no YouTube, se inscrever, dar aquela moralzinha pra gente, curte, compartilha com o amigo Ponte Pretano, com o amigo Bugrino também. Se não torce para nenhum dos dois, pro torcedor da capital para mudar de time, né? Quem sabe fortalecer a cidade de Campinas. E estamos também no Spotify. Acesse lá o canal Bate-Bola do Derby. E Felipinho, então o Ivan, que é um dos principais, né, jogadores da Ponte, se não até pouco tempo o principal, você acha que as falhas do Ivan, porque ele vem falhando aí costumeiramente, né? Você acha que é por falta de ritmo de jogo, ou não sei? Qual que é a sua opinião? Cara, eu acho o Ivan um goleiro com potencial assim de jogador de seleção, não à toa. Ele foi convocado, ele seria o goleiro da seleção olímpica, né? Ele chegou a ser convocado para o amistoso na pré-pandemia, né? Ele acabou sendo cortado por causa da pandemia, naquela primeira parada ainda do futebol. Não que a gente tenha saído da pandemia, né? Estamos ainda, mas Sim, bem parada. claro, né, pessoal? E eu acho que ele tem um nível absurdo. Só que
Eu acho que, primeiro, é nítido que ele tá fora de ritmo, ele ficou aí 7 meses parado, né? É bastante tempo, ainda mais para goleiro, porque o goleiro ele tem a questão da explosão, né? O goleiro ele não fica o tempo todo ativo no jogo, né? Ele é acionado em momentos pontuais, então o goleiro precisa muito mais de ritmo de jogo do que um atacante, por exemplo, né? Porque o atacante ele tá ativo, ele consegue recuperar o ritmo um pouquinho mais rápido do que o goleiro em si. Então é nítido que ele tá fora. Ele voltou porque o Igor não tem condição, né? Não conseguiu se sustentar na posição. E até por isso acelerou o retorno do Ivan. Então tem esse ponto, tem o ponto da questão física, ele vem de uma lesão grave, ele teve que operar o punho, né? Para goleiro é muito pesado isso. É importante dizer que a Ponte errou no tratamento do Ivan, né? A Ponte errou, e isso fez com que a lesão dele se agravasse. Tirou o cara da Olimpíada, né? Exato. Basicamente isso. E era aí que eu ia chegar. E recentemente, né, há 2 semanas atrás, uma semana atrás, o Brasil foi campeão olímpico. E o Ivan era titular desse time. Tanto que o Jardine tentou até o último momento levar o Ivan. É que, infelizmente, nos testes acabou que o Ivan realmente não tinha condição de jogar. E o Ivan era o titular desse time. E aí ele vê, pô, era pra eu estar lá, era pra eu estar... Essa medalha era pra estar no meu peito também. Vendo, por exemplo, o Abner, que jogou com ele aqui na Ponte, lá, ganhando. Ver o Claudinho, que jogou com ele aqui na Ponte, lá. Então, tudo isso também, pô, a gente tem que lembrar que o Ivan é um cara de 24 anos, né? Isso mexe com a cabeça do cara. E uma coisa, uma tecla que eu tenho batido bastante quando eu falo é o psicológico no esporte, a gente não considera. A gente esquece da questão psicológica. Mas ele o cara não é uma máquina, velho. O Ivan não tá desligado no vestiário da Ponte, vai chegar domingo, os caras vão ligar ele vai entrar em campo e jogar. Não, ele é um ser humano, ele tá vivendo o dia a dia. Ele com certeza sentiu o peso da crítica que ele recebeu, né? Porque foi muito pesado. Eu achei até que passou um pouco do ponto. Eu sou Ivanzetti. Eu também. Eu achei que passou até um pouco do ponto, algumas críticas. Não que não justifique, a atuação dele foi patética, né? A gente se sentiu constrangido. Eu acho que mais do que qualquer outra coisa foi um constrangimento que a gente teve vendo o Ivan fazer uma partida como essa, né? E então eu entendo a revolta, eu entendo a indignação, mas eu acho que a gente tem que lembrar que o Ivan também salvou a gente bastante. Muito. O Ivan, por exemplo, contra o Londrina, aquela vitória que a gente comemorou demais, provavelmente ela nem teria acontecido, porque o Ivan ali no meio do segundo tempo, ele fez 2 defesas inacreditáveis, que eu tenho certeza que se fosse o Igor no lugar dele, tinha tomado pelo menos um dos 2 gols, ele tinha tomado. E a gente não teria comemorado essa vitória, e a situação da Ponte hoje seria pior ainda, né? Mas é o que eu disse, eu entendo a revolta, eu entendo a situação, eu entendo a indignação. Foi duro o baque da gente perder para o líder jogando de igual para igual lá em Curitiba. Uma coisa que surpreendeu, a postura da Ponte surpreendeu, né? A Ponte não vinha jogando assim. Acho que a única vez que a Ponte tentou jogar um pouquinho mais propositiva foi contra o Náutico, que também fez uma excelente partida lá em Recife. E agora contra o Curitiba. E a gente perdeu por causa do cara que a gente não espera. Eu acho que talvez essa frustração, essa revolta grande do Ponte Pretano é que você não espera que o Ivan vá falhar. Eu espero que o Cleilton falhe, espero que o Kevin faça com um gol contra Bisonho, eu espero que o Lucatelli tropece na bola e no anticampo. Esses caras eu espero. Agora o Ivan eu não espero, cara. E aí quando o Ivan faz um lance muito bizonho, puta, você fala, porra, se até o Ivan, o que eu vou esperar do resto, tá ligado?
Aí, É mais ou amigo. menos esse sentimento, mais ou menos, que o Ponte Preta não ficou. Mas enfim, velho, a gente conseguiu sair da zona de rebaixamento já contra o Londrina, né? E depois a gente se manteve fora, abriu uma gordurinha aceitável, exatamente pensando em perder o jogo lá em Curitiba. A Ponte queria esses 3 pontos fora da zona de rebaixamento para ir jogar contra o Curitiba, porque sabia que a chance de derrota era 99,9%. E funcionou. Agora a gente tem que começar a repensar esse turno, que o segundo turno é pauleira, velho. Segundo turno, todo jogo alguém tá brigando por algo. Ou o cara tá para chegar no G4, ou o cara tá brigando desesperadamente para se afastar do Z4. Então, agora, beleza, passou o primeiro turno, aos trancos e barrancos, terminamos o primeiro turno fora da zona de rebaixamento. Legal. Agora tem que começar a pensar no segundo turno. Sim. Segundo turno é outro campeonato. E se a Ponte não se posicionar, né, não se reforçar, não se estruturar, o que até o momento parece que não vai acontecer, a gente... Porque se a gente mantiver, por exemplo, 33% de aproveitamento no segundo turno, você cai. Rebaixado. Não tem como. A Ponte tem que... A Ponte tem que, no mínimo, jogar esse 40% para escapar ainda na rabeira, brigando. E hoje, você olha para o time da Ponte, você não vê esse time entregando tudo isso. Você vê a Ponte fazendo 25 pontos no segundo turno hoje? Difícil. É difícil. É difícil. Antes de passar pro Fael para falar do empate do Guarani, você falou uma coisa e eu vou tocar nesse ponto. Você acha que o torcedor ponte-pretano, ele cobra... Eu tenho essa sensação, é uma opinião minha, que o ponte-pretano, ele cobra muito mais do pessoal formado na base da Ponte do que em jogadores comuns. Eu vi isso contra o Adrianinho, eu vi isso com o Abner, o Emerson. Nossa, o Emerson quando surgiu, o que eu via de corneteiro em cima dele, do Emerson. E você concorda comigo? Eu vejo as coisas, eu falo, não é possível. Eu até brinquei no meu Twitter esses dias que o Ponte Pretano odeia a base da Ponte. E é verdade. É exatamente isso. O Ponte Pretano, a gente vem de uma cultura reveladora. A Ponte sempre foi um time que revelou muitos jogadores. O Guarani também, né? São dois times que sempre revelaram muitos jogadores, colocaram jogador em seleção em Copa do Mundo, né? A Ponte teve em 74, 78, a dupla titular da Copa do Mundo foi formada na base da Ponte. A defesa da seleção era o goleiro, os 2 zagueiros e o lateral reserva eram formados na base da Ponte. Assim como depois o Guarani teve Luizão, que foi pentacampeão do mundo, foi revelado aqui, Amoroso, Elano, tantos caras que foram... Então, os 2 times da cidade vêm de uma cultura reveladora, vêm de uma cultura formadora. A única diferença que eu percebo é que o time mais expressivo da história da Ponte, que é o time de 77, todo Ponte Pretano fala de 77, eu não vi, mas parece que eu vi, porque todo dia você escuta essa história, era um time, em sua grande maioria, formado por jogadores da base, jogadores revelados aqui. E foi um time que resolveu a vida da Ponte, porque a Ponte não tinha estrutura para montar um time competitivo num paulista que naquela época valia infinitamente mais do que vale hoje, era praticamente o campeonato que todo mundo queria disputar, era o estadual. A Ponte não tinha como montar um time competitivo, e catou os moleques de 69, né, que é o ano que a Ponte foi campeã da divisão de acesso, né, em 69, catou essa molecada e usou esses caras para montar a estrutura do time de 77, né? Trouxe Marco Aurélio, Vanderlei, Paiva, tal, caras já com um pouquinho mais de rodagem, tá? Mas o grosso do time da Ponte era formado na sua base. E a gente cresceu com esse patamar. Sim. O moleque da base vai entrar e vai resolver meu time. O Ivan vai entrar e vai resolver meu time. O Abner vai entrar e vai resolver os problemas da Ponte. E assim por diante. O Emerson,
né? O Emerson, inclusive, teve o jogo contra o Atlético Mineiro aqui, que ele errou num recuo de bola, a Ponte toma o gol, Eu e o lembro desse jogo. estádio inteiro vaiou o Emerson. Eu lembro desse jogo. Eu só lembro de uma vaia tão pesada uma vez que eu escutei a só sonora do estádio, do jogo do Diego Costa pela Copa, na Copa do Mundo de 2014, que ele jogou pela Espanha, né? Que ele abre mão de jogar pelo Brasil, joga pela Espanha, e o estádio inteiro vaiava ele, a cada né, lance. toda vez que ele tocava na bola. A única outra vaia que eu lembro parecido que eu escutei, cara, foi essa do Emerson. Cara, o pau quase quebrou no estádio. Nossa, foi uma desgraceira. E hoje o cara tá aí, velho. Lateral do Barcelona, grandes chances de jogar a Copa do Mundo de 2022, grandes chances até de ser titular numa Copa do Mundo. E aqui era rechaçado. O Abner tá no Atlético Paranaense e o Atlético recusou uma oferta de 15 milhões de euros pelo Abner. Os caras recusaram, falou, não, ele vale mais. Se for pagar para receber isso, eu vou deixar ele aqui. E a torcida da Ponte tem esse problema. E tirando esses caras de destaque, a gente tem outros jogadores medianos, né, que saíram daqui despejados. Eu sempre cito o Rossi, por exemplo. Sim. O Rossi, cara... Era motivo de piada, né, Felipinho? Era. Todo mundo zoava, era motivo de... Lionel Rossi, não sei o que. A Ponte acabou com a carreira dele. O Rossi teve que ir lá para o São Bento, jogar Série C, para recomeçar a carreira dele. E hoje o Rossi tá aí no Bahia, cara, jogando Série A, ídolo com os caras. Pergunta pro torcedor do Vasco se ele não queria o Rossi no time dele hoje. Pergunta pro torcedor do Internacional se ele não queria o Rossi no time dele hoje. Times que ele passou. Pergunta pro cara do Bahia se ele quer que o Rossi quer devolver o Rossi para nós. Não quer, cara. E aqui ele era um lixo, ele entrava em campo, todo mundo falava, esse moleque é louco, não é jogador, é inacreditável e tudo mais. A torcida da Ponte realmente tem uma tradição, eu vou até usar uma palavra que eu uso na informalidade, mas eu considero hoje a torcida da Ponte um rolo compressor de revelações. A gente destrói muito facilmente jogadores que são revelação nossa. Muito facilmente. E é engraçado que você sempre escuta nego falando, pô, se for para trazer o Cleilton, não é possível que não tenha um zagueiro melhor que o Cleilton na base. Se for para trazer o Locatelli, não é possível que não tenha um volante melhor que o Locatelli na base. Tem. Mas se traz... O Thiago, por exemplo, o Thiagão, que virou titular nos últimos jogos, todo mundo tá felizão com o Thiagão. Eu acho ele, impressionante. O moleque entrou, parece que ele já tava aí fazendo uns 30 anos. Só que se o Thiagão entregar uma bola como ele quase entregou contra o Curitiba, uma hora ele dá uma tropeçada lá, se ele entregar uma bola e a Ponte perder o gol, acabou a carreira do moleque. Lembra do Reinaldo? Reinaldo tá no Juventude, titular no Juventude. Aqui na Ponte não servia de nada. Aqui na Ponte os caras enfiaram ele para jogar de lateral esquerdo. Mano. Olha que absurdo. Já do outro lado, só já falando um pouquinho do Guarani, no Guarani já existe um pouquinho mais de paciência com o cara da base. Tanto é que você pode ver, tipo, o Davó, né, mais recente, e a base do Guarani nos últimos tempos aí revelou bastante, cara, não nos jogadores que atingiram um patamar alto, mas saiu bastante cara aí da base. Tem muito jogador mediano rodando na Série B aí que passou na base do Guarani. E tem também o Gabriel Menino, que tá no Palmeiras, que era daqui, né? Foi revelado pelo Guarani. O Palmeiras levou ele e fala que ele é da base do Palmeiras. Mas não é, ele é da base do Guarani. E lá já se tem um pouquinho mais de paciência, se espera um pouquinho mais o cara amadurecer, né? A Ponte, talvez, por causa desse fio de navalha que o torcedor da Ponte vive, a gente espera que o cara resolva muito mais rápido do que o preparo físico dele permite. Porque a gente tem que lembrar que no Brasil se pula muita etapa. Sim. Você põe moleque de 16 anos para jogar de titular, pô. Você não vai ter um Neymar toda hora. Você não vai ter um Robinho que com 18 anos carregou o Santos para ser campeão brasileiro. Você não vai ter isso toda hora. São casos esporádicos, né? No geral, esse cara vai demorar ali, ele vai ter que ficar uns 2,
talvez 3 anos no profissional, para daí ele amadurecer de verdade e atingir o seu potencial e tudo mais. Só que a gente não sabe esperar isso acontecer. O torcedor pontepretano não sabe esperar. E eu me incluo nisso. Eu me incluo. Já teve várias vezes de cara entrar em campo e falar, velho, isso aí não vai dar em nada. Eu me incluo nisso. Mas essa cultura nossa tem que mudar, porque vai contra os valores que a Ponte sempre defendeu. Como eu disse, a gente sempre foi um time formador. A gente sempre formou muito mais jogadores defensivos, né? A gente sempre foi um time mais revelador de jogadores defensivos, goleiro, zagueiro, lateral, volante. E o Guarani sempre foi um time mais revelador de linha de ataque, até por estilos, né? Que os dois times sempre adotaram, né? O Guarani sempre revelou mais atacantes, né? Meia, centroavante, né? Mais essa galera. Mas lá eu percebo que existe uma paciência. Uma paciência maior. Sim. Mesmo em situações até mais difíceis do que a nossa, por exemplo, se teve mais paciência com o jogador da base do que a gente. Por exemplo, a gente disputando Série A, fazendo uma campanha ok, que a gente não corria risco, e a gente pedindo a cabeça do Emerson, a gente pedindo a cabeça do Rossi, a gente pedindo a cabeça do Ravanelli, a gente pedindo a cabeça, sabe? E a gente não estava desesperado. A gente estava no campeonato ok. Dentro do que a Ponte vai fazer numa Série A. Você não espera que a Ponte vai entrar numa Série A para sempre brigar por título, Libertadores. Não, a gente vai disputar uma Série A ali para ficar num meio ali de tabela, beliscar uma Sul-Americana, tal. É isso. Né? E a gente, nessas condições, e a gente queimando o moleque. Hoje, quando o nego pede jogador, pede nego da base, só para eu encerrar, eu já falei demais, hoje, quando o nego pede jogador da base na Ponte, eu falo, se eu sou técnico, eu não coloco. Hoje, na situação que a Ponte tá, eu não coloco. Que é queimação total, né? Fritadeira. É isso. Tem o Filipinho aí, inclusive meu xará, da base aí, volante, meia, né, ali, moleque que tem um potencial, ele é muito bem visto na base. E todo mundo pede esse cara toda hora. Eu falo, eu espero que a Ponte não use ele agora. Porque se colocar ele agora, num time horrível, treinado pelo Kleina, que Deus o livre guarde, disputando o Z4, disputando contra o rebaixamento, com a faca no pescoço. Se colocar um moleque, ele fazer 2 jogos ruins, esquece, acabou a carreira do moleque. Já é. E aí a Ponte queima um ativo, a torcida xinga porque a gente não consegue revelar. Fala, pô, mas esse time não revela ninguém. Aí, porra, peraí, amigo, tem que olhar os dois lados, né? E é isso, cara. A torcida da Ponte tem ficado muito ranzinza nos últimos anos. Sim. Eu percebo essa movimentação, principalmente depois de 2017, que a gente chegou naquela final do Paulista com uma expectativa lá em cima, né, porque a gente atropela o Palmeiras aqui na semifinal e consegue trazer um dos jogos para Campinas, uma coisa que a Ponte nunca tinha tido essa oportunidade antes, disputar uma das finais do Majestoso. O time do Corinthians era um catadão, meio esquisito. Depois, lógico, eles foram bater campeão brasileiro, a gente viu que aquele Corinthians não era tão ruim assim, né? Sim. Mas o time do Corinthians era meio bagunçado e todo mundo falou, velho, esse ano vai dar pra nós, cara. Esse ano vai dar pra nós. A gente faz uma puta festa linda pro time, recepção e uma porra toda. E com meio tempo, nós já tava tomando 3-0. A partir dali, eu percebi que a torcida foi ficando muito ranzinza, muito de má vontade com o time, sabe? Assim, gerando uma má vontade. E aí, cara, culminou com aquele fim de 2017 que foi inacreditável, né? O Rodrigo e a Dedada e a porra toda, que também ajudou na raiva, né? E aí foi se perdendo a conexão, se perdeu muito a conexão. Tem muito torcedor da Ponte que perdeu essa conexão. E aí o cara vai meio que deixando de entender o que é torcer para a Ponte, o que é torcer para o Guarani, o que é torcer para esses times médios, pequenos, né? A gente vai perdendo um pouquinho dessa noção de realidade porque você vai deixando de viver o dia a dia do time.
Quando você tá vendo o dia a dia do time, que nem a gente aqui, continua sendo retardado, né? Tá ali toda hora querendo saber. E sofrendo todo jogo. Você vai entendendo o tamanho. Você fala assim, não, a realidade da Ponte hoje não é brigar para subir na Série B. A realidade da Ponte hoje é brigar para se manter. A gente vem de 3 paulistas seguidos brigando para não cair. Sim. Então, a nossa realidade mudou. A realidade da Ponte hoje está em outro patamar. Só que o cara que está desconectado, ainda mais nesse último ano e meio aí, que a gente nem no campo pôde ir, né? A gente foi perdendo um pouquinho essa noção. A gente foi se afastando e foi desentendendo. Falou assim, não, peraí. Hoje, para a Ponte contratar um cara, já é mais difícil do que era 2 anos atrás. Hoje, para a Ponte convencer um cara a vir jogar aqui, já não é mais aquele mamão com açúcar que era até pouquinho tempo atrás. A gente tem que reentender, né, a realidade da Ponte. E o torcedor ponte-pretano, principalmente porque a gente ficou mal acostumado nos últimos anos aí, né, a gente, sei lá, desde 2008, a gente vem numa sequência olhando sempre para cima, né? A gente vem em 2008, a gente disputa a final, uma coisa inacreditável, a gente disputa a final do Paulista, 2011 vem o acesso, 2013 a Sul-Americana. Foi uma fase muito boa que deixou o Ponte Pretano muito desacostumado. Eu mesmo, nunca tinha visto isso. Daqui a pouco eu tinha visto 2 finais em um período curto de tempo. Aí, em 2014, a gente já consegue o acesso, quase o título, o Adrianinho chuta de bico aquela bola. Aí, 2016, a melhor campanha da história da Ponte numa série. Porra! E aí, 2017, final de Paulistão de novo. E aí, faladeira. Foi a hora que bateu no teto e a Ponte não soube se manter. E aí degringolou, lógico, tem problemas administrativos e tudo mais. E se a gente fosse aprofundar aqui, a gente dá pra fazer um podcast só sobre isso. Mas a Ponte entrou num declínio que o Ponte Pretano não está sabendo lidar com isso. Principalmente a geração um pouquinho mais nova. Não está sabendo lidar com isso. E isso é muito perigoso. Porque corre o risco de você depositar uma expectativa que o time não vai corresponder. Não vai corresponder. A gente, quando falava no começo do... Agora eu vou encerrar por mim. Não, pode. Falava ainda no Paulista, a gente falava lá no Macacast que a Ponte iria fazer um campeonato na Série B de manutenção. Cara, o nego ficava louco com a gente. Onde já se viu a Ponte entrar numa Série B? Vocês não são ponte-pretanos. Vocês não são ponte-pretanos, vocês não conhecem o time que vocês torcem e coisa do tipo. Cara, tá aí. Você tá entendendo? Tá aí. A gente tentou catalisar as expectativas, mas o torcedor é passional e ele tem todo o direito de ser. Eu esperava do fundo do coração que eu tivesse errado quando eu estava fazendo isso. Mas foi o que aconteceu, né? Porque a bola não entra no gol sem querer. Pro gol acontecer, tem que acontecer muita coisa antes. Pro time e antes ainda do time entrar em campo. E essas coisas não estão acontecendo na Ponte. E é por isso que o time tem um rendimento pífio, é por isso que a Ponte monta um elenco patético, é por isso que a Ponte não consegue trazer um outro técnico e tem que recorrer ao Kleiner de novo, porque todas as coisas que tem que acontecer antes do time pôr o pezinho em campo não acontecem já há um bom tempo. E o Ponte Pretano tem que entender um pouquinho disso. Entender um pouquinho disso. Isso. Boa. Bom, você falou que falou muito, mas falou tudo, Felipinho. Eu concordo com cada palavra que você falou. Inclusive, a parte que você fala que o Ponte Pretano se acostumou mal, e é isso que eu acho dessa geração nova aí de Ponte Preta. Eu acho que tá muito corneteira. A gente, no Majestoso, eu percebo, o pessoal mais velho que é taxado de corneteiro tá apoiando mais que o pessoal mais novo. É uma inversão de... Mas é isso. Então, eu passo a palavra agora pro Fael. E aí, Fael, e o Guarani? O Guarani, a gente até discutiu isso no outro episódio. O Guarani, ele tinha vindo aí de uma derrota. E você falou que... eu falei, né, que ia ligar o sinal de alerta se não visse um resultado positivo, mas que o Botafogo é um time, querendo ou não, de tradição, tá em um mau momento, não é aquilo tudo, mas é um time de tradição.
Eu acho, na minha opinião, já dando minha opinião aqui, que não é para criar pelo em ovo. Ainda o Guarani está numa fase bem melhor que a gente. E eu queria saber qual que é a sua opinião, Rafael, do jogo e tudo mais. Boa. Antes de falar, eu só queria comentar esse ponto que vocês falaram da base aí, da ponte e tal, do Ivan em específico. Eu acho que realmente a torcida da ponte, ela pega muito pesado com os jogadores da base. O Ivan, ele tem pano mais para uns 100 anos aí para vocês pegar, porque o que ele salvou vocês, principalmente em derby, meu amigo, se vocês quiserem queimar ele mais um pouquinho, só para o clima tirar ele no derby, eu tô aceitando, porque eu não quero que ele jogue derby, não. Porque o cara, não tem como você pegar ele. A expectativa, ele é um goleiro de seleção, é um goleiro que nitidamente, se continuar e progredir, a hora que retomar o ritmo. Ali, eu só vi o primeiro gol, tá? O primeiro gol foi uma falha não é de posicionamento, mas ele levou um golpe de vista ali, ele achou que ia num lugar, foi no outro, é nitidamente uma falta de reflexo de quem não tá jogando. Que deixa uma lesão grave, igual o Felipe falou, a Ponte cagou no tratamento dele, tirou o cara da Olimpíada, etc. Eu acho que a desmotivação, criticá-lo agora vai desmotivar mais ele do que ajudar, e muito provavelmente a situação pode piorar e se agravar. Eu acho que realmente a torcida da Ponte está, para quem acho que se acostumou mal nesse sentido, que é o contrário nosso, né? O nosso estava na pindaíba desgraçada, então a gente não tinha muito o que fazer. Tem que apostar em quem? Tem que apostar na Série C. Vamos trazer o Watson, que é aqui da base, põe ele para jogar aí, porque não tem dinheiro para pagar alguém. Nessa até queima jogador também, mas foi uma questão de necessidade. Mas realmente, nós acabamos tendo um pouquinho mais de paciência. A gente vê o Renanzinho. O Renanzinho está 3 anos no time titular, desde o Carpini. Até antes do Carpini, ele subiu junto com o Davó. O Davó, de certa forma, estourou com o Carpini. Mas o Renanzinho ainda não, mas tá ali. E eu acho que ele tem que jogar, ele é muito melhor do que ele é mais produtivo, vamos dizer assim, do que o Maxwell que estava entrando no jogo, por exemplo. Né? E o Guarani tem espaço para usar esses caras, não sei porque o Daniel Paulista não usa eles. Tá? Mas só queria deixar esse registro, porque realmente o Ivan ele tem pano para queimar e ele é um ótimo goleiro, não tem porque... claro, falhas acontecem, é um ser humano, é natural que vai acontecer, mas se quiser, manda pra cá, né? Manda o Gabriel Mesquita também. Fica com ele, vocês. Tá reclamando muito. Manda pra nós. Falando do jogo do Guarani, acho que daquele breve comentário do começo, foi um jogo morno, era um jogo que o Guarani em casa tinha que se impor, o Guarani acabou se impondo, ficando mais com a bola, como já é natural e é o estilo de jogo do Guarani. Ficar mais com a bola, buscar e propor o jogo, independente onde esteja, independente do adversário também. O único problema é que voltou a falta de efetividade do ataque. No começo da Série B, a gente falava muito do Davó, que ele pegava na bola, ele ia, tinha o drible, driblava, mas não sabia acertar o quadradinho lá chamado gol. E está acontecendo isso de novo. O Lucão do Break não consegue acertar um chute. O Júlio César não consegue acertar um chute. O Bruno Sávio é o que mais acerta ali, tenta fazer alguma coisa porque está com sorte. Porque também sorte e também capacidade. Ele está indo e está num bom momento, né? Mas o Guarani está tendo essa dificuldade. Tanto que o Guarani finalizou muito. Até era o PVC que estava comentando o jogo. Eu não gosto de assistir jogo com o PVC porque ele traz um ato muito fácil. Mas ele estava comentando o jogo e ele trouxe, é um dado relevante. O Guarani chutou 10 vezes no gol no primeiro tempo, acertou uma no gol. O que adianta você ter a bola, chegar no ataque, atacar, mas não acerta o gol? Tá jogando o quê? Futebol americano, que tem que chutar para cima, porra da bola? Não adianta. Tem que ir pro gol. Então tem que trabalhar isso. Daniel Paulista, trabalha a finalização. Não tem justificativo para jogadores profissionais de 10 chutes acertar um no gol. E um fraco ainda, porque nem incomodou o goleiro e nem foi um atacante, foi o Bidu. O Bidu, vou escalar o Bidu de centroavante lá, porque pelo menos o chute dá certo.
E no segundo tempo foi a mesma coisa. O Guarani, o Botafogo fez um gol, uma falha impressionante de zaga, falha de marcação, falha de posicionamento absurda. A defesa do Guarani, a gente já está falando, não é de hoje. Precisa treinar, precisa melhorar o posicionamento. O gol que levou nas costas do Carlão não pode acontecer. O Ronaldo Alves tinha que estar cobrindo ali. Ele foi marcar o lateral, que não tinha nada a ver com a porra da jogada. Ele foi, não sei por que ele saiu correndo, em vez dele centralizar, viu que o Carlão saiu. O Guarani joga num esquema que, quando tá atacando, vira 3 zagueiros. O Bruno Silva vem para buscar e sair jogando. O Carlão abre na lateral, o Alves normalmente abre na lateral. Naquele momento não estava esse posicionamento específico, porque tinha um centroavante, um atacante ali do Botafogo na sobra. O Carlão sai para jogar, perde a bola, erra o passe, e o Botafogo joga nas costas dele. O Ronaldo Alves tinha que ficar centralizado, ele encurta o espaço para chegar na área da cobertura. Em vez dele fazer isso, não, ele tá ali e tá marcando o outro atacante do Botafogo do lado esquerdo de ataque do Botafogo, pelo lado direito, era o campo de defesa, lado direito, o campo de defesa do Guarani. E aí fica o nome do rapaz? O Rafael Navarro sozinho nas costas do Carlão e nas costas do Bidu, que estavam lá atacando. E sai na velocidade, não adianta, meu querido. Você tem 2 zagueiros, você pode ligar o turbo. Um atacante está vindo correndo com a bola dominada, você não vai pegar mais nunca. Então, o jogador o Rafael Navarro levou um pouquinho de sorte, porque o Rafael Martins, que é o nosso goleiro que estava substituindo o Gabriel Mesquita, já era titular, voltou para titularidade agora. Defendeu a primeira bola, falam de do gol irregular do Botafogo, pegou na mão, não sei o quê, mas esse negócio de mão ali, a mão que não tinha como, ali, eu não marcaria pênalti naquele lance. Porque tudo bem, a regra diz, pegou na mão, mas tem que ter o bom senso ali, o cara estava no ar, a bola foi defendida e rebateu na mão dele, caiu na frente dele para ele marcar o gol, não tem o que fazer, não tinha por que marcar pênalti e tal, enfim. Esse negócio de mão é muito contestável hoje em dia, mas eu não marcaria. E foi gol, para mim, normal, lance de jogo, segue a vida, os caras, os árbitros de plantão falarão que o Salvio comentou na transmissão da Globo que foi irregular, tá bom, foi irregular pela regra, mas tem que ter um pouquinho de bom senso. Até porque não foi um lance proposital no meu ver. E o Guarani volta para o segundo tempo, arruma um gol nos 2 minutos. Quando eu falo que quando o break está servindo nem para cabecear a bola, é verdade, porque o Rodrigo, que é um anão, tem que subir na área para fazer um gol de cabeça. E não faz nem sentido. E conseguimos esse gol e depois não aconteceu muita coisa. O Guarani criou igual no primeiro tempo, só chutou a bola para fora. E quem chegou até mais próximo de fazer o gol foi o Botafogo, que foi muito mais efetivo quando chegou no ataque do que o Guarani. Então foi um jogo morno, era para ter ganho, era um jogo para se ganhar, principalmente jogando dentro de casa. Acho que era importante esses 3 pontos. Veio terminou com 30, está perto do G4 ainda, mas precisa voltar. Precisa voltar a ser o Guarani que ataca, que agride, que tem uma efetividade no ataque. Eu faria algumas mudanças, eu tiraria o Lucão do break, não está funcionando. O Guarani não sabe jogar com centroavante de referência pesado. O Guarani tem que ter alguém de velocidade. Aí eu colocaria o Renanzinho, que é uma característica muito mais próxima do Davó, ou o Matheus Souza, também é um jogador da base, que também tem uma característica muito próxima do Davó. Só tem que ensinar os caras a escolherem a decisão certa, porque eles ainda não sabem fazer a decisão correta. Na hora que é para chutar, toca, na hora que é para tocar, chuta. Mas faria essa substituição e agora estão voltando alguns desfalques, né? Então, o Índio que estava fora por cartão amarelo vai voltar, o Rodrigo Andrade está em transição de lesão, então deve voltar depois do jogo do Vitória, porque ele é emprestado, ele não pode jogar com Vitória. Então temos alguns retornos aí que vão ser importantes. E acho que de destaque é isso do Guarani, do jogo em específico. O Guarani tem que melhorar, acho que foi para primeiro turno, finalizando o primeiro turno, não esperava que o Guarani estivesse ali com 30 pontos, sinceramente, não esperava. Acho que, apesar de estar mais estruturado do que a Ponte, a gente percebeu nitidamente que o Guarani
a situação se inverteu em Campinas, né? Financeiramente, o Guarani aparenta estar mais saudável do que a Ponte hoje, algo que há 2 anos atrás eu não falava. O Guarani estava sofrendo lá em 2014 com o leilão do estádio. Inclusive, um monte de clube está sofrendo agora. O Vasco vai, quer dizer, não está em leilão, mas já chegou a conta para o Vasco lá, uns 100 milhões. O União Barbarense também chegou a conta. Então, hoje se inverteu essa situação da saúde financeira. Apesar disso, o Guarani estar mais controlado e ter uma gestão um pouco melhor, um planejamento um pouco melhor, não imaginava que o Guarani estaria nessa colocação. O Guarani ali, 13º lugar, tá brigando, mas nem tanto pro G4. Acho que terminou muito bem, o trabalho do Daniel Paulista vem muito bem. É um cara que chegou desacreditado, eu mesmo, a hora que contrataram o Daniel Paulista, eu falei, cara, o que o Guarani tá arrumando? Mais um, vamos lá, Luiz, vamos cair para a Série C de novo. Mas não, ele tá muito bem. Eu acho que foi uma grata surpresa o trabalho dele, o jeito que ele tá fazendo o trabalho, está conduzindo o elenco, está conduzindo o grupo. A gente vê que tem um trabalho estruturado por trás e é muito importante, né? Algo que a Ponte acabou não fazendo, que até vocês comentaram. O que o Guarani acabou fazendo por trás para chegar nessa pontuação que ninguém imaginava foi melhor que o da Ponte, que não planejou, trouxe reforços, não manteve uma base, contratou um monte para a Série B, trouxe o Kleina, que teve que recorrer ao Kleina, não tinha outra expectativa, não tinha outra técnica alternativa, isso. E é um resultado muito bom, acho que um final de turno muito positivo para o Guarani, né, e importante. Agora, enfim, acabei falando da saúde financeira do Guarani, não sei se vocês viram, que a notícia agora, fiquei até que era uma coisa que eu tinha cobrado, eu acho que em algum podcast para trás, que era a resolução do caso da Magno, né, porque os caras compraram um terreno e até hoje nós não via nada. Então saiu essa semana um projeto de arena no Guarani, que a Magno, pelo acordo, tem que dar arena, sem treinamento, clube social para o Guarani, tem que construir um acordo feito na Justiça do Trabalho, etc., além das parcelas mensais que eles pagam lá de 350 mil. Então, saiu essa semana, não sei se vocês viram, uma arena até que bonitinho, um projeto bonitinho. O único ponto é que vai ficar, não fora de mão, mas vai ficar no meio da Bandeirantes, né? E é um ponto que tem que se pensar, porque não tem mais nada do lado, é só rodovia e massa. Existe uma possibilidade do Guarani não usar esse terreno, né? Usar um outro, Existe, né? É que eu acho que vão acabar os dois, porque no projeto a arena é igual a fonte luminosa nos mesmos moldes, então 12 mil lugares. Se usarem o terreno, eles conseguem aumentar a capacidade para 25. Mas também não sei qual vantagem aumentar a capacidade da nova arena do Guarani para 25 mil lugares, sendo sincero. A não ser que comece a trazer artista internacional, porque nós não vamos colocar 25 mil negros, não tem. Nem deve colocar hoje no grupo de ouro, coloca 15 e 18. Cara, não sei se precisa. Então, mas aí, se usar o terreno, tem essa possibilidade de aumentar para 25 mil lugares. Se não usar o terreno, tiver que comprar um terreno novo, aí vão ser os 12 mil lugares. E aqui também, para mim, está de bom tamanho. Qualquer coisa aumenta para 15, 18, tá ótimo. Não precisa mais que isso. Acho que é irreal falar que o Guarani precisa de um estádio de 25 mil pessoas, a não ser que seja um projeto de grande estrutura para ter uma arena multifuncional, igual a arena do Palmeiras, etc. Que você faz, sei lá quantos shows por ano, é uma fonte de renda considerável. Seria importante para o Guarani. Eu acho que esses são os principais destaques do Guarani, acho que da semana é isso. Espero um segundo turno que seja tão bom quanto o primeiro, porque se for tão bom quanto o primeiro, há grande chance de estar na última rodada brigando pelo acesso. E eu acho isso extremamente importante e bacana para o Guarani. Apesar de que, na minha opinião, se subir vai bater e voltar, porque você vai pegar o Flamengo, você vai tomar o Inter. Isso qualquer... Se fosse a Ponte também, ia tomar a mesma coisa.
Você comentou, Fael, que não esperava, né, que o Guarani fosse tão bem. Se o campeonato terminasse hoje, se fosse só um turno, o Guarani terminaria em sexto lugar, né, a 3 pontos do G4. A Ponte terminaria em 16º e só escaparia da Série C por causa do saldo de gols, Felipinho. Você comentou que esperava que a gente ia brigar ali lá embaixo na manutenção, mas você achava que ia ser tão sofrido assim? Eu sinceramente, eu vi o Campeonato Paulista, via como foi sofrido também, mas eu sempre falei, não, na Série B tem time piores e sinceramente, olhando jogador por jogador, eu não acho que a Ponte tem um time de rebaixado, mas jogou para ser. E qual que é a sua opinião? Correspondeu a sua expectativa? Você achava que ia ser sofrido assim? Não, só antes de te responder, hoje eu vejo no Guarani uma coisa bem próxima do que aconteceu com a Ponte na Série B do ano passado. Sim. A Ponte tinha um time que controlava a bola, fazia muito gol, foi o melhor ataque da Série B, porém tomava muito gol. E acabou sendo o segundo pior, a segunda pior defesa. A gente foi melhor que o Oeste, que foi o time que caiu no primeiro turno. E acabou que isso aí foi o que sacramentou da gente não conseguir o acesso. A Ponte até chegou ali, faltando 4, 5 rodadas ainda com expectativa, mas a gente sabia que não ia subir. Mas muito por causa dessa questão do desequilíbrio. A gente falava muito sobre isso, um desequilíbrio no time, um ataque muito bom, muito efetivo, a Ponte era um dos times que mais criava chance de gol no campeonato, foi o melhor ataque, porém sofria muito gol, né? Tomou goleada em casa também, né? Teve aquele 5-0 pro Chapecoense, um absurdo, teve um 3-0 pro Juventude aqui também, tomou algumas goleadas em casa por causa desse desequilíbrio. Talvez, se o Guarani, eu espero que não aconteça, mas se o Guarani encontrar esse equilíbrio, tem muita chance de subir, cara. Muita chance. Sim. Eu acho que quase, vamos lá, com o Ronaldo Alves na defesa, eu acho que não vai dar muito certo aí, não. Pra ser sincero. Eu subiria. Não, mas falando a verdade, agora a gente tem 3 zagueiros da base lá que falam que é muito bom. A gente tava até comentando, o Felipe até comentou do rapaz tal, de subir na Ponte, que não subiria eles agora. Cara, por que não dar uma chance pra um cara desse? Porque o Guarani não tá em um mau momento. Tá numa fase boa. É uma hora boa de você testar. Vai testando, claro, não precisa colocar o cara pra ser titular a vida inteira. Mas, mano, que custa colocar ele para jogar da metade do segundo tempo para frente ao invés de você colocar um turninho no meio de campo? Faz um teste, né? Faz um teste. Pô, o que eu fiquei indignado ontem, ele começou com o Tony jogando. O Tony, a gente sabe que não é um. Pô, ele pode. Há algum tempo, o Roque Júnior estava comentando, falou que gostava muito do futebol do Tony. Eu falei, há algum tempo atrás, eu acho que quando ele estava no juvenil, você poderia ter gostado. Mas agora não faz sentido você falar, porque ele não consegue correr, ele está numa certa idade, eu acho que também não ajuda ele. Ele nitidamente não tem força muscular, você vê que ele não consegue bater no gol, quando ele vai no gol vai extremamente fraco, o goleiro deve dar risada, porque ele pega aquilo lá com a facilidade que é absurdo. E deixou o Pedro Acosta, que é um volante de origem, então ele é mais um meio. O Pedro Acosta é um volante de origem, é da base. Deixa o menino começar jogando, tem que absorver ele. O moleque, o que ele faz do treino, que ele não consegue marcar melhor que o Tony não consegue marcar. Ele precisa de um líder, tem um líder lá, ele é o Bruno Silva, tem todo mundo lá. Então, acho que é um momento bom para testar. E ele não testa, esse é um problema. Eu acho que o que a gente tinha bastante com o Felipe Conceição e Carpini era isso. Ele apostava e bancava os garotos. Felipe Conceição bancou o Matheus Lute, que não derby. Não tinha ninguém para bancar. Ele colocou o moleque da base com 17 anos, que estava treinando de medo, mas bancou, ele fez o gol ainda. Ainda fez o gol, Fez o gol. O Guarani estava numa ascensão, estava num momento bom com o Felipe Conceição, e é mais ou menos parecido agora. Então, que está mais estável, você tem um time mais estável, dá para colocar.
E ele não insiste com o Ronaldo Alves e com. O Carlão é até bom jogador, mas o Ronaldo Alves, porra, não dá. Ele já mostrou que não dá. Ele falha defensivamente em posicionamento. O Roque Júnior deu uma aula de comentar na hora que ele comentou, na hora do gol. Ele deu uma aula, quando o Alves falhando em cobertura, o cara fala aquilo que a gente já falou. Então, moleque, testa o moleque. É melhor você falhar com o moleque que já vai falhar do mesmo jeito, fale com o moleque da banda. Pelo menos que tá tentando alguma coisa e tem amor à camisa que ele veste, ele vai tentar crescer, então não vai ter uma carreira levemente consolidada, né? Ele vai crescer e vai querer melhorar sempre. Então, é isso. E a gente fez um tier list, né, lá no MacaCast, logo no pré-jogo da primeira rodada da Série B, e a gente elencou quais os times a gente achava que seriam rebaixados, quais times brigariam contra o rebaixamento, quais times ficariam naquele meio de tabela que não vai nem volta, sabe? Quais times brigariam pelo acesso, quais subiriam e qual seria o campeão da Série B. Naquele momento, a gente colocou o Curitiba como candidato ao título. Né? Acertando. A gente colocou o Guarani na briga pelo acesso, naquele momento. Acertando. E a galera no comentário ficou puto com a gente, mas a gente colocou. E a gente colocou a Ponte entre os times que brigariam contra o rebaixamento, mas que tanto a Ponte, quanto o Guarani, quanto o Botafogo, né, que foi um outro time ali que a gente colocou também, que até chegaria a brigar, mas ficaria no meio de tabela. A gente imaginou que esses times ficariam no meio de tabela. Né, a gente, em situações opostas, né, por exemplo, o Guarani no meio de tabela, mas olhando para cima, né, e a Ponte no meio de tabela, olhando para baixo. Uhum. A gente imaginava, né, que a Ponte iria lutar e não seria uma Série B tranquila para o Ponte Pretano, mas não que seria uma Série B desesperadora, que está sendo. Sim. Porque olhando o elenco da Ponte, nome por nome, a Ponte não tem. É fácil a gente aqui, em, sei lá, 2 minutos que a gente pensar, a gente achar dos 20 times da Série B, pelo menos 4 piores do que a Ponte. 4 elencos piores do que a Ponte. Tranquilamente a gente encontra. Não que o elenco da Ponte seja muito bom, mas eu tô falando que tem gente muito pior. O problema é que a Ponte, até 6 rodadas atrás, jogava o pior futebol da Série B. Sim. Jogava o pior futebol. A Ponte se justificava, a Ponte está na lanterna ou na vice-lanterna. Não tinha como você falar, não faz sentido, é muito azar. Não, a Ponte era ruim mesmo, o time jogava mal, o time não rendia em campo, o time foi atropelado pelo Remo dentro de casa, né? Coisa que você não pode admitir. Por melhor que seja a fase do Remo desde que o Conceição assumiu lá, você não pode admitir que o Remo vem aqui em Campinas e atropele a Ponte. Entendeu? E a Ponte foi atropelada pelo Remo e coisas do tipo. Então a Ponte jogava o pior futebol da Série B. Eu considero ali o jogo contra o Náutico uma virada ali, né? Deu uma meia virada de chave, vamos dizer. Não virou de vez, né? Mas já conseguiu enxergar. Peraí, já tá começando a existir um padrão de jogo. Você já começa a entender que o Kleina as ideias que o Kleina tá querendo colocar em campo, como a Ponte deve se portar e tudo mais. E a partir dali, né, a Ponte começou a jogar um futebol longe do que se espera, mas a Ponte já começou a apresentar um futebol, que até então a Ponte não apresentava nada. Começou a apresentar um futebol. E que foi culminar nesses últimos 6 jogos, em que a Ponte, de 18 pontos que a Ponte disputou, ela fez 11. Foi a melhor média de pontos da Ponte no campeonato. Sim. Que é um absurdo. Inacreditável. Né? E as derrotas que a Ponte teve, você ainda consegue relevar, porque a Ponte perdeu para o Curitiba, lá no Couto Pereira, e perdeu para o Botafogo, lá no Rio, 2 jogos de tardes extremamente infelizes do time, em que a Ponte até foi melhor em vários momentos, nos 2 jogos, mas são derrotas que a gente fala, beleza, esses jogos poderia perder, né? E aí eu acho que
a Ponte termina o primeiro turno dando uma certa esperança para o Ponte Pretano de ter um pouquinho mais de paz para o segundo turno, muito pela briga que foi, a batalha que foi o jogo contra o Londrina, aquela vitória, um gol no último lance, né? E muito pelo futebol apresentado contra o Curitiba. Não o resultado, mas o futebol. Então você fala assim, não, peraí, esse time tem alguma coisa. Dá talvez pra gente pensar em ter um segundo turno um pouco mais sossegado. Ainda é complicado, a gente tem um começo de turno puxado. Né? Pega o Brusque aqui, aí depois sai para jogar com o Vasco, aí tem o derby logo na quinta rodada. Então, assim, é um começo de turno bem puxado. Mas terminou um primeiro turno subindo, né? Em crescente. Pelo menos tem um alento para o Ponte Pretano. E só para falar uma outra coisa que eu lembrei do Guarani, quando o Daniel Paulista foi apresentado, eu tenho um grupo lá que a gente fazia o derby, até comentei com vocês, né? Uhum. E tem alguns bugrinos lá que a gente conversa. E, cara, eles estavam indignados. Quem que é esse cara? Não sei o que tem. E eu falei pros caras, eu e o Proco, né, que também é do Macaqué, a gente falou, velho, é um bom nome. Pra Série B, ele é um nome interessante. Eu queria ele na Ponte. Eu também queria ele na Ponte. Aí, o Daniel Paulista sumiu e o Guarani teve um começo acima das expectativas, né? É normal essa oscilação, como eu disse, é normal, né? Tem um desequilíbrio no elenco, é nítido, né? Isso aconteceu no próprio Paulista, né? No Paulista já o Guarani teve essa oscilação, principalmente na reta final ali. Mas o torcedor bugrino não tá, vamos dizer assim, não tá iludido de pensar que esse time no segundo turno vai brigar firmemente pelo acesso. Não é uma ilusão, não é falar que o cara tá viajando. Não. Vai brigar firmemente. Não sei se sobe. Espero que não. Mas vai brigar. Vai brigar. Ainda mais quando você vê outros times que talvez tinham uma expectativa maior do que o Guarani, como, por exemplo, o Goiás, o Vasco. Esses times começam a patinar muito e nessa hora o Guarani, que vem mantendo uma regularidade um pouquinho melhor que esses times, vai cavando seu buraquinho ali no meio, né? Porque o Vasco conseguiu perder. Pô, fiquei puto com o Vasco. Perdeu do Londrina, meu. O Vasco. Conseguiu isso, velho. Todo o Safira, pô. Meu amigo. Tá achando que só... fazer um pênalti no Safira pra segurar o Safira. Porra, tá de brincadeira comigo. E tá essas situações vão custar muito caro. Por exemplo, eu achava que o Cruzeiro, esse ano, além de subir, iria brigar pelo título. Eu tinha certeza que o Cruzeiro ia brigar pelo título. Falei, mano, o Cruzeiro já subiu. Falei, não dá para acreditar que um time como o Cruzeiro vai ficar 2 anos de Série B e sem subir. E pelo jeito vai ficar mais tempo, inclusive. Não, eu tô achando que vai cair, viu? Se bem que agora não cai, eu acho que será mais difícil. Acho que o Luxemburgo não cai. O Luxemburgo, ele dá um jeito lá. Ele faz os paranauê dele lá e vai. Desde que assumiu, não perdeu mais, né? Desde que o Luxemburgo Mas eu imaginava. E aí já é uma vaga que, teoricamente, já está aberta, né? Porque a gente colocava esses times. Curitiba, Goiás, Botafogo, Vasco, Cruzeiro. A gente colocava esses times como os candidatos, né? Os mais fortes. E aí esses caras vão ficando pelo meio do caminho, vai abrindo espaço, cara. Vai abrindo espaço. Então, assim, o bugrino, nesse momento, pode falar não. Você acha um absurdo você falar que o Guarani vai fazer 34, 35 pontos no segundo turno? Fez 30 no primeiro. Eu acho um absurdo. Não, acho que dá para fazer. Dá para fazer. Acho que não pode acontecer igual o 2017. 2017 vai cagando bonito, né? 2017 foi feio. Perfeito, virou igualzinho. 64 pontos já é uma pontuação de acesso. Sim. De acesso. E não é uma utopia, né? Se a gente for pensar, por exemplo, 2018, a Ponte, o Goiás subiu com 60 pontos,
60 pontos. O Goiás subiu, a Ponte ficou em 5º lugar, não subiu por causa de uma vitória a menos, né? 60 pontos. O Guarani já tem 30, tá ligado? Acho que a média de pontos vai ser um pouquinho maior, muito porque os times lá de baixo estão entregando muito ponto. Acho que vai ser, mas 64, 65 pontos já é uma pontuação de acesso. E dá pro Guarani brigar por isso. Assim como eu espero que a Ponte faça pelo menos, aí já é só de torcida mesmo, não consigo, pelo menos 25 pontos, cara. Não. Que a gente abrace aí pelo menos uns 25 pontos nesse segundo turno, que se você for pôr na balança, é quase uma campanha de acesso. Uma média de pontuação de um time que vai brigar para subir, que a Ponte não teve. A Ponte tem uma média de time rebaixado, 33% de aproveitamento. E precisaria ter essa média aí de fazer aí em torno de uns 25, 24 pontos para a gente ter um pouquinho de paz. Incluindo, respondendo a sua pergunta, eu achava que a Ponte ia brigar. Achava que a Ponte ia brigar contra o rebaixamento. Mas eu achava que a gente ia brigar um pouquinho mais assim, de longe, tá ligado? É perigoso cair. Ah, mas não vai. Não essa coisa assim de a Ponte só sair realmente do Z4 nas 2 últimas rodadas do primeiro turno. Eu não imaginava isso. Agora imagine, eu tava brincando até no meu grupo ali de Ponte Pretano, imagine se só existisse um turno, a Ponte jogando com Londrina, empatando o jogo, faz um gol naquele final ali. Meu Deus, eu acho que metade de Campinas tinha tido infarto. Eu não sei se vocês chegaram aqui, mas a gente fez a transmissão desse jogo lá. Eu vi, sensacional. Aliás, já aproveito o espaço aqui, sensacional. Foi genial aquilo. E eu achei bacana que vocês postaram o vídeo em todas as mídias ali, você e o Proco ali vibrando. E foi a reação de todo mundo. Não tinha como. Eu tava ali no celular jogando joguinho. Eu tava jogando joguinho, que eu já tinha desencanado do jogo. Saiu o gol, meu amigo. Eu quase derrubei tudo ali, celular, foi tudo. Foi. Ali foi. Cara, ali não. Assim, a gente sempre deixa claro que a gente não é profissional. Isso. É um torcedor ali, assistindo o jogo e comentando e narrando e não sei o que tem. Mas a gente tenta, às vezes, ser um pouquinho mais comedido, porque entra torcedores do time adversário para assistir. Direto. Às vezes a gente bloqueia um monte que começa a encher o saco, mas entra. O cara vai lá. Então a gente tenta. A gente deixa claro que a gente é Ponte Pretano, nem precisa, né? Mas a gente deixa claro que a gente é parcial, que a gente vai torcer pra Ponte. Mas a gente tenta manter ali um pouquinho de... Ser um pouquinho mais político, né? Político. Mas ali não teve como, cara. Ali, a hora que o Moisés fez o gol... Cara, eu imagino se eu estivesse no estádio, cara. Eu acho que eu tinha pulado alambrado, mano. Jeito, assim, pra você ter uma ideia, eu só fui ver realmente qual foi a reação. Nossa, depois assistindo, editando vídeo e tal, eu falei, mano, a gente saiu demais do corpo, tá ligado? Porque, porra, foi inacreditável. Quanto tempo, eu nem lembro a última vez que a Ponte fez um gol no último lance, virada, e tá, porra, nem lembro, cara. Mas é legal demais, cara. É legal por causa disso, porque a gente tá ali pra curtir, assim, a gente não tem responsabilidade quase zero, vamos dizer, né? E curtindo mesmo. E foi legal a repercussão, pô, a galera curtiu pra caramba, tal, todo mundo veio. Me identifiquei, pô, fiz igualzinho. O nego veio falar que quebrou. Teve nego que falou pra mim, eu quebrei a mesa da minha casa. Eu saí chutando tudo. Quase matei minha mãe do coração. Minha mãe tava dormindo. Quase matei do coração. Um monte de história. Eu falei, velho, eu sei tudo que vocês estão passando. O meu tá registrado ali. Qual que foi a minha reação? Eu entendo tudo isso que vocês estão falando, velho. Foi genial. Foi realmente um lance de destravou ali tudo, foi muito bacana. Eu só dando aqui minha pincelada, eu nunca imaginava que a Ponte fosse passar tão
por uma situação assim tão brava, tão desesperadora. Inclusive eu acho que tem times piores na frente da Ponte. O próprio Remo, assisti uns jogos do Remo que, meu Deus, mas Sim. é uma coisa até que eu acho que o Proco falou no MacaCast, falando que o Felipe Conceição deu uma ajeitada ali no time do Remo, tá mais Exato. organizado. O time é fraco, muito fraco tecnicamente, concordo, é tenebroso o time do Remo, mas ele tá arrumadinho, ele tá organizado, e faltava isso pra Ponte. Acho que a Ponte tá no caminho certo ali de ajeitar. Ainda tá tendo umas falhas, todo jogo tem uma falhinha. Essa rodada foi o Ivan, numa outra foi falha de zagueiro. Sempre tem uma falhinha que tira ponto da Ponte. A Ponte corrigindo isso, acho que dá para passar um campeonato mais digno, um campeonato sem sustos. E a Ponte também, só para encerrar aqui o assunto do primeiro turno e expectativa para o segundo, a Ponte contratou o lateral esquerdo e o volante, né? Volante Iago Henrique e o lateral esquerdo Marcelo Hermes. Você conhece ele, ou Felipinho? Qual que é a expectativa para Não conheço. Mas eu dei uma pesquisada, fui perguntar para uma galera aí, né, que o Iago vem para compor elenco. Vem para compor elenco, não vem para jogar, é um jogador assim de um nível parecido com o que tem aí. Então, assim, nem tô criando expectativa em cima dele. Eu acho que é mais alguma, porque a Ponte está prometendo mais alguns anúncios ainda essa semana, no máximo no começo da outra. O que eu sabia é que a Ponte pretendia contratar mais 4 jogadores para a Série B. Seriam eles um lateral esquerdo, que chegou agora, um volante, que chegou agora também, um meia e um atacante de beirada, porque a Ponte não tem, tem o Richard. Bruno Rodrigues. Saudade do Bruno Rodrigues. A Ponte não tem. O jogador de beirada que a Ponte tem é o Richard, que pra mim nem jogador é. E não tem um substituto pro Moisés, por exemplo, né? Que hoje é disparado o melhor jogador do elenco da Ponte Preta. Né? O melhor jogador da Ponte Preta na Série B é o Moisés. E, inclusive, os números dele são absurdos, né? Porque o Moisés, ele é hoje o melhor driblador das séries A e B. Ele é o jogador mais efetivo em dribles, né? Das duas divisões. Na primeira divisão você tem tipo um Bruno Henrique, sim. Você tem Gabigol, Arrascaeta, sei lá, você tem E mesmo assim o Moisés ainda tem um número maior que esses caras, porque o 1 contra 1 dele sempre foi muito bom. Sim. E a Ponte precisa de um reserva para ele. Realmente a gente não tem. Se a gente jogar sem o Moisés, pelo amor de Deus, velho. A Ponte acho que não consegue trocar 3 passes num jogo se não tiver o Moisés. E seria isso. O que eu ouvi agora, né, inclusive hoje o Alarcon deu uma entrevista coletiva, o que eu ouvi agora é que mesmo com a chegada desses 2, a Ponte ainda considera necessária a contratação de pelo menos mais umas 3, 4 peças. E aí isso me assusta, porque pretendia trazer 4 peças. Dentre essas 4 peças, 2 posições que já contratou. E mesmo assim ainda acha que precisa trazer 4 peças. Então, tipo, espera aí. Também esse planejamento. Tá esquisito. O Marcelo Hermes, ele estava em Portugal, né? No Marítimo. Ele jogou em 2019, ele fez a Série A pelo Goiás. É um jogador regular. As notas dele, assim, tipo, os números dele são de um jogador regular, né? E o que dizem é que o que o pessoal fala, assim, que para a Série A talvez seja muito para ele. Mas para a Série B ele é até um jogador de um nível bom, né? Considerando que a Ponte estava jogando com lateral esquerdo improvisado, eu acho que pelo menos trouxe um reforço, né? Vamos ver. O Rafael Santos, que é outro também que... Rafael, cenário. Aí pensar em outra coisa na vida.
Futebol não é pra você. E tem o Jean, que é o menino da base, que ainda falta muito para ele amadurecer como jogador. Ele ainda tem um problema físico muito grande, né? Ele ainda é muito fraco para ser jogador profissional. Ele tem problemas defensivos, ele não sabe marcar, ele não sabe defender, ele é um lateral muito ofensivo. E no estilo de jogo do Kleina, né, ele não cabe. Ele não cabe. Então acaba que ele acaba sendo preterido, tanto é que contra o Curitiba quem jogou foi o Rafael, não foi ele. E domingo a Ponte não tem lateral direito. Porque o Kevin está suspenso e o Felipe Albuquerque é o lateral esquerdo. Então vai ter que jogar o Albuquerque na direita, que é a dele, e vai ter que ir no lateral esquerdo. Espero que até lá o Hermes já esteja pronto, porque se colocar o Rafael Santos, Deus nos acuda. O elenco de Ponte é muito fraco, muito mal montado, muito mal pensado para uma Série B. Já foi para um Paulista, para a Série B, pior ainda muito resquício do Fábio Moreno. Fábio Moreno tem muita responsabilidade sobre diversas contratações questionáveis, como do Richard, como do Rafael Santos, como o Bruno Michel, que ele trouxe, mas que já foi embora, graças a Deus. Nossa, esse aí. Ele falou que a Ponte não precisava contratar zagueiro quando a nossa zaga era Luizão e Juan Renato. E ele falou, não, a Ponte não precisa de zagueiro. Porra, se a Ponte coloca o Juan Renato e o Luizão não precisa de zagueiro, quem que precisa, mano? Então, assim, ainda tem um resquício muito forte da montagem de elenco do Fábio Moreno. O Kleina, ele assumiu, ele tá aí trocando pneu com o carro andando, né? Isso. Ele assumiu efetivamente na segunda rodada, né? Porque o primeiro jogo contra o Brusque ele foi para lá, mas ele só acompanhou o jogo, né? Sim. Quem ficou no banco foi o Forner com o Fábio Moreno no radinho. Né? Então foi o Fábio Moreno que montou esse time. E agora, né, a Ponte, tanto é que o Kleina chega, ele exige a contratação de zagueiro, porque ele via que o zagueiro que não tinha não funcionava. Ele faz a Ponte atrás de um outro atacante de beirada, que o que a gente tinha não servia, e por aí vai. E um outro problema da Ponte, só para finalizar sobre as contratações e tudo mais, um outro problema da Ponte é que a Ponte não consegue hoje ser competitiva no mercado para contratar jogadores. Sim. Por exemplo, o Andrigo, a Ponte quis o Andrigo. A Ponte abriu negociações com o Andrigo. Ele conseguiu, perdeu ele para o Guarani. Né, um exemplo. O Rafael Moura, que está no Botafogo, Eu lembro. a Ponte quis o Rafael Moura, a Ponte abriu negociações com o Rafael Moura, a Ponte fez proposta e perdeu. Ficou. E uma série de outros jogadores. Então a Ponte hoje não consegue ser competitiva, acaba tendo que trazer jogadores que não estão no seu ápice. Né? Por exemplo, o Lucas Cândido veio, mas fazia quase um ano que não jogava bola. O Rodrigão veio, mas fazia um ano que estava parado. Né? O Niltinho veio, mas por quê? Porque estava parado lá em Portugal e o time não ia renovar com ele. Então, assim, acaba vindo para a Ponte alguns jogadores meio que sobra, tá ligado? Sim. E é duro, o planejamento com o que sobra é duro. Os dois que chegaram hoje mesmo, o Iago não joga desde março, ele não joga uma partida, e o Hermes não joga desde maio, se não me engano. Então você põe aí quase 5, 6 meses parado. Dá para esse cara chegar e jogar? Difícil. Né? Enfim, cara, a situação da Ponte é terrível. É complicada, é assustadora. Acho que na história recente o Ponte Pretano a gente não lembra de uma situação parecida. Né? Eu sou um pouquinho mais velho, né? Eu mesmo não lembro da Ponte entrar no campeonato assim, de uma maneira muito desesperadora, que nem está entrando no segundo turno. Mas, como a gente já disse várias vezes aqui, existem times piores. Sim. Existem times piores. Eu acho que a Ponte, mantendo uma mínima organização, ganhando os jogos em casa, voltando a fazer valer a força do seu estádio, ganhando os jogos em casa, né, a gente está tranquilo. A gente já consegue sair desse sufoco. Mas o problema nosso é qualidade técnica dos jogadores. Hoje,
o problema da Ponte maior é qualidade técnica do jogador, até mesmo do que esquema tático, ideia de jogo e coisa do tipo. Os nossos jogadores são muito fracos e acabam não conseguindo, tanto é que é por isso que nem você disse. Todo jogo tem alguma falhazinha. Alguém dá uma entregada, alguém sai errado. Todo jogo tem isso. Por causa de qualidade técnica. Não é mais esquema tático. Não dá mais pra gente falar assim, o esquema da Ponte não funciona. Não funciona. Tanto é que a gente ganhou jogos. Tanto é que a gente fez partidas boas mesmo quando perdeu. Né? Então, já existe um esqueleto de time. O problema é a ruindade de jogador mesmo. É jogador grosso. É o Veras que entra não consegue dominar uma bola. É o Richard que não consegue andar e pensar ao mesmo tempo. Que joga um jogo e meio e fica 3 fora. É o Ryan que fica 6 meses parado se recuperando. Esse é o grande mistério da Ponte Preta. Entra, faz 2 jogos e meio e de novo, sem previsão de retorno. Você fala, porra, como assim? Entendeu? É esse o dilema, é esse o problema que a Ponte vai ter que aprender a lidar, vai ter que resolver para esse segundo turno. E acho que a partir disso, dessa ideia, e talvez não seja a melhor solução, a Ponte está inchando tanto esse elenco dela. Ela está trazendo 3, 4 negros para cada posição, porque traz caras que não estão 100% e não vai dar tempo desse cara ficar 100%. Então, vai ser essa daí. Vai ser tipo o esquema de infantaria em guerra. A infantaria, o cara vai na frente, vai morrendo, o outro cata a arma, vai pra frente, morre, vem o de trás, cata, vai pra frente, morre. Acho que vai ser mais ou menos esse esquema que aconteceu pensando. Entra jogador, jogo quebrou, entra outro, jogador quebrou, entra outro, e vai, velho. Vai ser na loucura, porque no planejamento não existe, na qualidade extremamente questionável, no investimento não existe. Então vai ser nessa loucura aí, vai ser esse esquema de infantaria, esse segundo turno da Ponte. E se Deus quiser, vai dar certo. Sobreviver. Opa, vai sim. Opa. Não, experiência própria, eu já vivi isso muito. Tô te falando, final do ano você me cobra. Mas desse lado da avenida a história é diferente, Fael. É nada. A história é a mesma. Foi assim pro Guarani, assim pro Cruzeiro, assim pro Internacional, Botafogo. Espera. Final do ano é conversa. Então, mas a Ponte tá com o manual da desgraça aberto em cima da mesa. Tá lendo linha por linha e seguindo a risca. É crise política, é falta de dinheiro, crise crise do time com a torcida, todas as linhas a Ponte tá ativando. Esse eu já fiz, esse eu tô fazendo, esse eu já fiz. Espero que dê tempo, é o que a gente falou algumas vezes já lá no MacaCast. Deem um jeito, se vira. Como vocês vão fazer, não me interessa. Mas não deixem esse time cair. Porque se a Ponte cair... Aí, se o time não consegue fazer futebol com 6 milhões aí de uma Série B, vai fazer com 500 mil numa Série C? Esquece. Então, assim, aí vocês vão ter que ajoelhar de novo por Carnielli, mas muito, assim, e ver se ele resolve alguma coisa. Se virem, invente alguma coisa, mas não deixem esse time cair. Porque se cair, vai demorar para a Ponte voltar. A Ponte não vai bater numa Série C e voltar. Não vai. A estrutura que tem hoje, não vai. Sim. E aí vai agravando o problema. Agrava o endividamento, diminui a qualidade de jogador e vai indo. E é um rolo compressor. Então, assim, se vira, cara. Alarcon, Tiãozinho, Davi, essa galera, se vira, mano. Se vira. Arruma um jeito desse time não cair. Arruma que seja ir lá pro Papi e falar, Papi, salva nós, mano. Tem que ser. Mas arruma um jeito. Porque se cair, aí vai ser complicado mesmo. É isso. Mas vocês ainda têm a válvula de escape, que vocês têm o Sérgio Carnielli. Você imagina o Guarani, por vocês acompanharam, em 2014, o Guarani não tinha nada. Se não fosse a Magnum que
por interesse, obviamente, foi muito bom para a Magno comprar o Brinco de Ouro ali. O Guarani tinha acabado, o Guarani. Nitidamente tinha acabado. Ali, o Guarani estava indo para fechar as portas, porque o estádio não tinha dinheiro para pagar jogador. O estádio estava leiloado. Deu sorte que conseguiu recorrer à juíza lá da Justiça do Trabalho. Foi muito boazinha. Viu que era melhor a Magno pegar do que ir para a mão da empresa gaúcha lá, que arrematou por acho que menos de 100 milhões, arrematou o Brinco de Ouro, que valia 400. E não ia dar bosta nenhuma. O Guarani ia fechar as portas nitidamente. Não pagava as contas, ia ficar sem estádio, não ia ter dinheiro para formar time, ia virar um comercial de Ribeirão Preto, no mínimo, assim. Ou Mojimirim. Então, realmente isso. Se cair para a Série C, prepara. É um limbo. Série C é um limbo, é tenebroso. É lógico, teve tudo isso que ajudou bastante o Guarani, mas eu acho que o que fez o Guarani conseguir recuperar relativamente rápido, né? Achar um ponto de equilíbrio, né? Ainda está nesse ponto de equilíbrio, né? Ainda está buscando tirar o passo para falar, não, agora a gente é um time financeiramente estável, um time que ainda está nesse ponto. Eu acho que foi a criação de uma coisa que a Ponte não tem, muito por causa do seu sistema de administração, né? Que é tudo na mão do Pape. O que fez o Guarani achar esse ponto de equilíbrio foi a criação do Conselho de Administração, o famoso CA, né? Isso aí foi uma mudança de patamar para o Guarani, porque passou a se ter tudo que é feito hoje no Guarani é bem pensado. O cara não chega, não acorda, por exemplo, não acorda, cata a mão no telefone, liga pro Tiãozinho e fala, Tiãozinho, vai lá buscar o Kleina. Já falei com ele, traz ele aí. Não é assim que funciona. Lá não. A gente vai trazer o Daniel Paulista. Então vai reunir uma galera lá, o conselho. O que você acha? Dá sua opinião. Vamos analisar. Não, eu tenho aqui os stats dele e tal. E aí, o que você acha? Não, vamos trazer que faz sentido. Ou não vamos trazer esse cara. É lógico que não é garantia de nada. Pode dar errado. Por exemplo, com o Alan Al deu errado. Deu errado. Mas você minimiza a chance de erro. Quando você pensa um pouquinho, mas quando você tem mais gente. É aquele velho ditado, né? Duas cabeças pensam melhor que uma. Você tem uma galera para debater sobre uma ideia, para analisar um pouquinho mais profundamente, passando da paixão, porque também tem isso, né? Tem a administração da própria Magno, que já não é, não é feita por torcedor do Guarani 100%. Tem a empresa por trás que também está de olho no investimento dela. Lógico. No dinheiro lá. Então já muda um pouquinho a maneira de pensar o futebol, né? Que é uma coisa que a Ponte está muito atrasada nisso. Muito. Mas assim, anos-luz atrasado nisso. E o Guarani já se atentou um pouquinho mais a isso e já está colhendo frutos. Vai colher mais. Daqui a pouco, por exemplo, sai a arena nova. Já muda também um pouquinho o padrão. Você tem um centro de treinamento bem melhor do que o que tem hoje. Isso também atrai jogador. Não é só salário, não é só isso que atrai jogador. Centro de treinamento, as instalações e tudo. Isso também atrai cara. O cara pensou, vai lá no Guarani lá que, os caras têm uma estrutura foda pra você jogar. A Ponte nem CT tem, cara. A Ponte tem um campo no Jardim Olina que a gente tem graças à Copa do Mundo de 2014. 94 é longe. Graças a 2014, um campo que a gente foi obrigado a fazer por causa do padrão FIFA para receber a seleção de Portugal. Sim. E é só isso que a Ponte tem de centro de treinamento hoje. É isso. Tanto é que a grande maioria das vezes a Ponte treina no Majestoso. A nossa academia fica dentro do Majestoso. Você consegue imaginar uma academia para um atleta de alto rendimento dentro do Majestoso? Dentro do estádio, debaixo das escadas da arquibancada. É inacreditável, cara. É inacreditável. Aí você acaba com o gramado, porque você treina... O Guarani hoje passa por isso também, né? Sim. Porque você treina e joga no mesmo campo. E não se destrói o gramado. Não tem como, né? Não tem espaço para você treinar a sua base. A Ponte não tem estrutura para uma categoria de base. Vai treinar esses caras onde? Vai mandar lá para Jaguariúna? No campo da prefeitura, tá ligado?
é muito difícil, a Ponte se precarizou muito nesse período de administração do Carnielli. A gente brinca, o Carnielli salvou nós, tal, salvou. 96, quando ele assumiu, a Ponte estava caindo para a Série C, estava leiloando o sofá para pagar dívida, não tinha time de futebol, a Ponte estava fadada a fechar as portas. Sim. O cara sumiu, pôs a gente no outro patamar, só que o que ele deixou de legado nesses 25 anos? O que a Ponte pulou de patrimônio nesse período? Pelo contrário, a Ponte perdeu patrimônio nesses 25 anos. A Ponte tinha 2 clubes sociais, tá certo que hoje em dia clube social já não dá mais tanto rendimento, já não vale tanto a pena para o clube, mas tinha o Paineiras e tinha o Eulina. A Ponte tinha o Majestoso, que estava passando por um processo de renovação nos estádios um pouquinho mais modernos, ali no começo, não era nem arena ainda, era modernização de estádio, tinha um processo ali. Cara, olha o que sobrou da Ponte, cara. 25 anos depois, a Ponte não tem ICT, a Ponte perdeu a sua sede social, que era o Jardim Olina, tem o Paineiras, que está abandonado, tem uma estrutura gigante lá no Paineiras, abandonado, largado, que o Abdala, que foi o presidente anterior, queria alugar para uma igreja, para ter uma fonte de renda. Olha só as ideias. A Ponte não tem base, destruiu a categoria de base. Sim. 25 anos, cara. 25 anos de administração do Carnielli. O bom é que essa queda que a Ponte teve nos últimos 3, 4 anos, e aqui eu já vou encerrar minha participação, né, já partindo para o final. O bom foi que essa queda que a Ponte teve nesses 4 últimos anos fez com que o torcedor se atentasse para isso também. Sim, com certeza. A gente não se atentava para isso, a gente falava, tá aí, nossa estrutura é muito melhor do que a do Guarani, e vira que segue, vamos para cima. Nesses últimos 4 anos, a gente começou a perceber, não, peraí, a estrutura da Ponte não é tão boa assim, né? Peraí, a nossa saúde financeira não é tão... A gente tinha esse mito, o Guarani deve para Deus e o mundo, a gente só deve para o Carnielli. Sim. E assim também, entendeu? É bem assim. Os processos trabalhistas da Ponte estão estourando aí, cara. Tudo. A Ponte correu risco esse ano de perder ponto, igual o Cruzeiro perdeu ano passado, porque estava devendo para a FIFA. Muito do fato da Ponte hoje estar com problemas de pagar salário e tudo mais se dá pelo fato de que a Ponte tem que pagar o acordo dela para a FIFA. O primeiro dinheiro que entra na conta da Ponte hoje é para pagar a FIFA. Porque se não pagar esse acordo, vai perder ponto no campeonato e corre o risco de ser rebaixado. Então tem esse problema. Então assim, a gente começou a ver, espera aí. Aí você começa a perceber, mas quem que tá na frente de tudo esse tempo? É o Carnielli. Mas o Carnielli brigou com o Tiãozinho, o Carnielli brigou com a Abdala, o Carnielli brigou com o Della Volpe. Pô, mas o que acontece que esse cara briga com todo mundo? Todo cara que assume, esse cara briga. O que tá acontecendo? Isso fez com que o torcedor começasse a se manifestar e a cobrar um pouquinho mais da postura do Carnielli em si. Tanto é que hoje a comunicação da Ponte em relação à eleição que vai ser agora em novembro, né, da chapa da situação, mudou bastante. O Carnielli está se movimentando bastante assim, para tentar mudar um pouquinho a figura. Falando, não, peraí, eu não sou esse messias, não sou esse patrono, eu sou um abnegado, eu quero participar da Ponte, eu não sou dono da Ponte, porque até pouco tempo atrás a gente tinha assim, a Ponte tem um dono, que é o Carnielli. Hoje já começa o Ponte Preta falando assim, peraí, mas o que esse cara, que esse relacionamento abusivo tá trazendo de lucro? Bem isso. Efetivamente não tá trazendo nada. Enquanto você olha o Guarani, que como o Fael bem disse, há 3, 4 anos, a gente imaginava que o Guarani ia fechar. A gente falou assim, mano, o Guarani vai fechar, velho, não vai aguentar. Sim. Não vai aguentar. Vai fechar. E a gente olhava isso e falava assim, não, aqui não vai acontecer, não vai acontecer. A gente ficou olhando a grama do vizinho e esqueceu de cuidar do hospital. E veio a traça e destruiu o nosso gramado enquanto o vizinho foi lá
jogou um pouquinho de pesticida e manteve o gramado dele pelo menos suficiente para ele continuar podendo jogar bola. O nosso, você olha o gramado do Majestoso, é triste de ver. Você fala, porra, é inacreditável esse time, que esse gramado, há, sei lá, 6 anos atrás, era um gramado padrão FIFA. Sim. Virou, cara. Você tá entendendo? Tudo isso é um demonstrativo do desleixo e do desmando que a Ponte foi se deixando levar nos últimos anos, muito por causa dessa coisa de, não, a hora que der merda a gente chama o Papi vem e resolve. Uma hora não ia dar certo, e uma hora não vai mais dar certo. Espero que ainda dê, mas uma hora não vai mais dar. Se ficar nesse sistema arcaico de ficar dependendo de um patrono, que isso aí é coisa, bem coisa de time de 1980, 1970. Tinha o Bragantino, lembra? Esqueci o nome dele. Ele mandava em tudo. Todo time do interior tinha o manda-chuva, o God of Father, que mandava, desmandava, botava dinheiro, retirava também o dele, né, com venda de jogador. Mas isso ficou mais provado que só ao longo prazo prejudica o time, né, que fica um rombo e depois aquela bola de neve e fica difícil de recuperar. Então, mais alguma aleatoriedade, senhores? Mais alguma coisa que vocês querem falar? Algum ponto antes de encerrar? Só falar que o Felipe acabou tocando do Guarani e tal, da estrutura, que hoje realmente o Guarani, em questão de estrutura, o Ricardo Moisés ele recuperou muito a estrutura do Guarani, ele fez muitas parcerias e ajudou. Hoje você vê o tapete do Brinco, realmente tá um brinco, você dá para falar isso, que o gramado do Brinco tá um brinco. O CT também, que é ali do lado, é um CT, mas CT que não dá para você esconder nada, porque passa na rua ali em cima você vê tudo. Também a base consegue jogar e treinar lá, eu acho que é muito importante. E além de tudo, né, você falou da base, a Ponte não tem mais base, acho que eu vendi o peixe do Guarani do Ricardo Moisés, que ele conseguiu aquele certificadozinho de clube formador, que todo o clube tem. E é importantíssimo, né, mostra, então... E é importantíssimo porque mostra que realmente está se investindo em alguma coisa, né? Ele reformou alojamento, agora o Guarani tem um projeto, na verdade já assinou, acho que o contrato de alugar o Euro, acho que é o Euro Esportes aqui, e com opção de compra, então vai acabar se tornando um centro de treinamento para a base. Então, o Guarani, realmente, nessa reestruturação, agora está tendo algo aprender. De certa forma, está aprendendo com erro, né? Viu que deu cagada nesse negócio da cartolagem, porque isso aí é puramente... são aqueles cartolas antigos, muito bem, como o Chico disse, né? O Guarani começou se fudendo lá com o Vetozinho, em 1990, ficou 15 anos, depois o Lorenzetti. Aí depois veio acho que o Oliveira, né, se eu não me engano, esqueci o nome dele, que subiu o Guarani, depois foi até deposto. E vem aprendendo, e a Ponte tem que reaprender a fazer isso também, né? Não pode perder um clube, o certificado de clube formador, tem que manter a base eu acho que é o patrimônio mais importante que você tem. Podemos ver o Santos, citando um exemplo, o Santos dá qualquer cagada lá, não tem dinheiro para contratar ninguém. Menino da Vila. Sobe todo mundo, paga R$1 bilhão. Eu nunca vi o time mais cagado que o Santos. Tem alguma coisa naquela grama. Porque todo ano tá mal, não tem dinheiro para contratar, sobe todo mundo e vende todo mundo. E continua sem dinheiro ainda. Eu também não sei qual é essa proeza, enfim. E é importante. O Guarani está sabendo refazer e se reinventar, vamos dizer assim, se reestruturar. Isso é importante. É isso. Então, obrigado aí pela participação, Filipinho. Filipinho. Grato aí por ter aceitado o nosso convite e faço o convite para vocês que estão assistindo a gente lá. Lógico que o Bugrino não vai, mas dá uma passada, eles não mordem, não.
viu? Eles vão lá. Eles vão, né? Eles- Dá uma passada lá no MacaCast, se não me engano, no YouTube, até quando você não curte, né, dá aquela descurtida, você tá engajando o canal, então isso é bom, acaba sendo bom pro canal. Então você, Bugrino, vai lá dar aquela descurtida na MacaCast que você, em vez de... Você vai estar ajudando o canal. E engajamento é tudo. Você diz curte lá e curte aqui, fazendo um favor, porque estão precisando. Faz essa quebra, esse cara para nós. Acesse o nosso canal lá no YouTube, Spotify, dá aquela curtida, compartilhe pro seu amigo Ponte Pretano, pro seu amigo Bugrino. É isso aí. E já faço convite também pro pessoal do interior. O Pedro citou muito bem no último podcast. Se você conhece alguém que tem podcast, dos canais aí, sei lá, Inter de Limeira, Piracicaba, manda na DM lá, manda no nosso Instagram que a gente vai bater um papo com eles, que o que a gente quer é o nosso interiorzão grande e forte com relevância aí no cenário do futebol, que sempre foi assim e é chato ficar vendo só assistindo coisas da capital, né? É isso. Então, hoje foi o bate-bola do derby de hoje, então em breve a gente volta com mais Ponte Preta e Guarani, com o pós e pré-jogo. Abraço.